Olá, bem-vindos. Sou Mônica Heder, arquiteta. Hoje vamos falar sobre planejamento, adequações e representação de projetos de interiores. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. O assunto abordado hoje, referente a representações gráficas, trata muito mais de questões da vida cotidiana, da rotina do profissional de design gráfico e também do profissional de trabalhos de projeto de arquitetura. Nós vamos falar um pouco sobre os métodos de representação, o planejamento e a adequação ao projeto arquitetônico. Alguns fatores bem importantes, uma vez que essa interface entre os projetos de interiores e os projetos de edificação devem acontecer e estão sob a nossa responsabilidade. Primeiro vamos entender um pouco sobre essa relação entre os profissionais. É importante a gente saber que nem sempre o profissional que faz o projeto arquitetônico é o mesmo que faz o projeto de interiores. Isso pode acontecer, sim, um projeto de edificações fazer também, ou já conceber a ideia de projeto de interiores, mas muitas vezes, principalmente no caso de compra de imóveis como apartamentos ou salas comerciais, é chamado um projetista para fazer só essa adequação da parte de interiores. Sobre os documentos. Os documentos também podem ter algumas variações entre os projetos arquitetônicos e os projetos de interiores. O projeto de interiores envolve documentos referentes à parte interna, enquanto o projeto arquitetônico é referente à construção da edificação. Sendo assim, alguns detalhes também, algumas apresentações vão ser diferenciadas. O projeto de interiores ele vai se distinguir muito do projeto de interiores por apresentar um nível de detalhamento maior e algumas informações mais precisas em relação a acabamentos e a sistemas de acabamentos, não tanto em relação a sistemas construtivos em si. Sobre a profissão de design de interiores, ele envolve a profissão de design de interiores e o projeto de design de interiores envolve menores mudanças, como quebra de paredes e mudanças de layout. Elas acontecem sim. Muitos projetos apresentam alterações, inclusive em relação aos seus cômodos, mas no todo ela já se diferencia até pelo tamanho dos ambientes que vão ser tratados. Então, para esse tipo de trabalho, também é necessária a contratação de um profissional, arquiteto ou profissional especializado, se a atividade é colocar o usuário em risco a um dano material, à saúde ou ao ambiente. Há algum tempo, aconteceram alguns casos de algumas intervenções em ambientes internos que, infelizmente, acabaram levando a alguns acidentes até bastante sérios. Essas intervenções envolveram quebras de paredes, muitas vezes eram paredes estruturais, muitas vezes envolveram alterações em sistemas estruturais, e isso pode sim trazer um dano não só material, mas também à própria segurança de quem está nesses ambientes e também dos trabalhadores das obras, né, desses locais. Então, desde esses ocorridos, vem sendo aplicada uma fiscalização mais expressiva em relação a esses trabalhos envolvendo obras, não só externas, como também as obras internas. Para qualquer obra que envolva esse tipo de intervenção, seja ela quebra de paredes ou mudança em sistemas estruturais, os órgãos competentes hoje estão exigindo a responsabilidade técnica de um profissional apto a assinar esse tipo de projeto. Eu falo isso porque essas questões passam a ser questões vigentes e questões importantes dentro da nossa atuação profissional. Não só por uma questão de fiscalização, mas também por uma questão ética, pois nós temos algumas diferenças, né, de formação de profissionais nessas áreas. Então, a gente precisa sempre estar atento a até onde a nossa
a nossa capacitação é capaz de nos levar ou nos permitir agir. Assim também acontece a diferenciação entre arquitetos e engenheiros, por exemplo, né? Alguns assuntos que são capacitados por arquitetos, principalmente envolvendo planejamento, devem ser feitos por arquitetos, assim como alguns assuntos envolvendo a capacitação de engenheiros devem ser feitos por engenheiros. Por exemplo, cálculos estruturais, existe aí uma demanda que não pode ser atendida por um profissional que não seja capacitado. Então, existe o design de interiores no nível médio, que é o CBO 3751. Isso aqui é possível até se verificar a toda a capacitação, mas eles projetam e executam as soluções para espaços internos, residenciais, comerciais e industriais, visando a estética, o bem-estar e o conforto. Envolve projetos de vitrine, ambientes comerciais e industriais, programação visual para estimular o consumidor. Aqui a gente tem um exemplo, não é um assunto tão abordado, mas é um assunto de extrema importância, essa atuação profissional, né, dentro de uma capacidade de venda dos espaços comerciais, né, em si. E esses espaços, essas vitrines, né, por assim dizer, muitas vezes envolve um tipo específico de iluminação, um tipo específico de mobiliário, de divisórias, e tudo isso pode ser sim pensado por um profissional capacitado para tal. Já o design de interiores de nível superior, CBO 2629, eles projetam e executam soluções para espaços interiores residenciais, comerciais e institucionais, visando a estética, a eficiência, a segurança, a saúde e o conforto. Então aí a gente já percebe uma certa diferença entre o nível superior e o outro, né? Aí já envolve algumas estratégias de eficiência da edificação, a segurança, a saúde e o conforto do usuário. E as formas de representação dos projetos. A gente abordou muito, falou sobre algumas normas, sobre maneiras de apresentar, sobre diagramação, mas existem ainda alguns assuntos que merecem ser abordados. Então, como dá para se notar, o projeto de interiores ele pode ser contratado em diferentes esferas, desde uma vitrine até uma alteração que envolve, inclusive, mudança de layout. Ele pode ocorrer em uma contratação só, para uma mudança de objetos, tecidos, cores, uma repaginação, mas ele pode também ser uma mudança de layout e uso do espaço, como eu falei. Assim como ele pode ser só um projeto de mobiliário. Muitas vezes o cliente chama, já tem o ambiente lá, por exemplo, fazer um quarto de bebê. Já tem aquele espaço, já tem o ambiente, mas precisa ter a disposição dos móveis e a definição daqueles móveis, assim como o desenho de alguns móveis feitos sob medida. Sendo assim, a apresentação também não é algo tão fixo e precisa sim ter as definições técnicas, mas o desenvolvimento do trabalho pode variar de um para o outro. Então aqui a gente tem uma forma de apresentação, por exemplo, mood board. É uma forma de apresentação muito interessante, muito válida, quando a gente quer fazer trabalhos que apresentam só uma mudança de tecidos, tipos de almofada, tapetes, quadros, mudança de mobiliário, mas sem a mudança de layout. Tudo isso pode ser apresentado através de um mood board. Então, ele é uma forma fácil e didática, rápida, de oferecer ao cliente uma compreensão sobre a ideia do projeto. É muito útil, como eu falei, quando a ideia é modificar apenas objetos, tecidos, cores. Mas muitos profissionais utilizam essa estratégia como uma apresentação da ideia inicial de projeto. Então, quando a gente quer passar aquela primeira
ideia de como que a gente imagina que aquele ambiente vai ficar, antes de desenvolver os desenhos técnicos, a gente pode usar uma estratégia como essa, apresentando esse projeto através de um mood board. Ele ajuda a definir o conceito e estilo do projeto, e assim o profissional pode verificar a aderência da ideia junto ao cliente. De uma maneira mais rápida, a gente consegue compreender se a gente está chegando perto daquilo que o nosso cliente espera, tem como expectativa, ou se a gente está indo por um caminho completamente equivocado. Ele não é um painel feito de forma aleatória. Precisamos definir um objetivo para usar e precisa existir uma busca por referências, paleta de cores e etc. Algumas ferramentas são bem úteis para se produzir um mood board, como o Canva ou o Go Mood Board. Eu pessoalmente uso muito o Canva, acho ele uma ferramenta útil para diversos aspectos, inclusive para apresentação de pranchas arquitetônicas, para formatação de cartões, folhetos, projetos, enfim, ele é muito dinâmico e muito fácil de usar. Já sobre alguns outros dados importantes no nosso dia a dia, na nossa rotina, é a gente ter a compreensão de que tanto os projetos de edificação quanto os projetos de design de interiores precisam ter algumas etapas básicas para que ele tenha um caminho mais coerente e mais correto. Então, a gente deve falar um pouco sobre o levantamento, o checklist e a compatibilização de projetos. Sobre o checklist e o levantamento de projetos de interiores. Os projetos de interiores também precisam de dados fundamentais para se iniciar o trabalho. Um deles é o checklist. São dados importantes para os projetos de interiores, que a gente deve considerar. A orientação solar, apesar da gente trabalhar em ambientes internos, é muito importante a gente ter uma compreensão de onde o sol nasce, de onde ele se põe, de que aberturas que recebem maior insolação, de que paredes que recebem maior insolação. A posição dos equipamentos, quadros elétricos, tomadas e etc. Tudo isso é importante a gente já ter uma definição, pois são são elementos muito difíceis, principalmente se tratando de quadros elétricos, por exemplo, a gente fazer mudanças bruscas durante o projeto. Sobre o sistema construtivo, isso está relacionado com aquilo que eu já comentei, em termos de fiscalização e de responsabilidade técnica, porque o sistema construtivo precisa ser respeitado e precisa ser tratado em caso de grandes alterações por profissionais competentes. O tamanho das aberturas, até para se efetuar um cálculo mais preciso sobre a quantidade de lux que entra no ambiente, quantidade de ventilação, a necessidade de se aplicar uma ventilação mecânica ou não. Também é importante porque, em se tratando, por exemplo, de edifícios verticais, a gente não consegue fazer mudanças no tamanho das aberturas. Outro caso que é importante a gente levar em consideração é quando o nosso cliente quer fazer, por exemplo, o fechamento de varanda. A gente precisa já ter o tamanho dessas aberturas, saber como que essas aberturas estavam funcionando em termos de ventilação, porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz esse fechamento de varanda, muitas vezes é feito com vidro, a gente cria naquele espaço um efeito estufa, ou seja, o ar entra, né, a irradiação entra, aquele espaço fica mais aquecido, mas se a gente tem ainda um outro fechamento de abertura para dentro do imóvel, né, que foi como ele foi concebido inicialmente, muitas vezes aquele calor fica estagnado num ambiente menor e isso pode não trazer conforto ao usuário. Além disso, a gente precisa considerar e ter muito cuidado em relação a mudanças de fachada que acontecem principalmente em edificações verticais. Esse fator ele leva em conta, inclusive, o autor do projeto inicial,
e alterações de fachada sem que seja consultado a possibilidade de ser executado e sendo feito de forma aleatória e muitas vezes cada andar fazendo isso de uma maneira diferente, pode trazer sim problemas bastante sérios em relação à autoria do projeto. Então eu sempre falo que o tamanho das aberturas precisa ser mapeado e precisa ser respeitado caso se pense em alguma alteração. E os pilares e vigas entram ali dentro do grande âmbito, né, de sistema construtivo, e eu chamo atenção sobre isso porque a furação de vigas, qualquer alteração no tamanho ou no sistema de pilares pode ser algo muito prejudicial para a estrutura completa do prédio. Então isso não pode ser executado sem que seja consultado o projetista estrutural inicial ou que pelo menos se tenha uma consultoria junto ao condomínio do que pode ser feito ou não, e de repente a contratação de um projetista estrutural específico para o projeto. E quem trabalha com projetos de interiores não precisa saber projetar os complementares. Mesmo na faculdade de arquitetura, a abordagem desses projetos complementares é mais superficial. Mas nós devemos saber realizar a leitura desses documentos e também devemos saber pontuar para os projetistas complementares aquilo que a gente busca com o projeto para oferecer para o nosso cliente maior conforto e adequação às suas necessidades. Então, a correta leitura desses projetos possibilita visualizar possíveis problemas com direcionamento de prumada, principalmente quando existe a preocupação com a passagem de prumada em relação a alguns fatores de certificação saudável. Existem alguns cuidados, né, em relação à passagem de tubulação por cima de camas, né, porque essas tubulações muitas vezes passam pelo forro, passam por cima das camas, ou shafts colocados atrás de paredes que têm camas, que são ambientes de longa permanência. Então, a leitura de tudo isso, quando a gente recebe esse projeto inicial, é importante para a gente conseguir visualizar e achar as estratégias para definir a melhor solução junto ao nosso cliente. Também em relação ao tamanho de equipamentos, posicionamento de equipamentos e etc. Em projetos hidráulicos, é importante verificar o caminho das prumadas, como eu falei, né? Principalmente em quartos, né? Em ambientes de longa permanência, onde essas prumadas também podem produzir barulho, né? A questão acústica é muito importante, assim como as questões de elevadores. Chamo sempre atenção para isso, porque a questão acústica em relação a esses fatores não pode deixar de ser tratada, vamos dizer assim. E a localização de equipamentos e passagem de infraestrutura de ar-condicionado e elementos estruturais, porque muitas vezes essa interface acaba fazendo com que a gente tenha que rebaixar mais um forro, tem que fazer algumas alterações que podem comprometer, por exemplo, o pé direito. Então essas interfaces têm que ser muito bem analisadas e a gente tem que ter essa capacidade de leitura dessas informações. Em projetos elétricos, é importante verificar a posição das luminárias e se todas estão compatíveis com o sistema estrutural, se for de embutir em forro de gesso ou se for luminárias de sobrepor em lajes, por exemplo. Também é importante a gente verificar a posição de equipamentos, prumadas elétricas, shafts e etc. Sobre a representação de projetos de design de interiores. A gente pode notar que o principal diferencial entre o projeto arquitetônico e o projeto de interiores é que o de interiores se baseia em um layout definido sobre o qual precisa-se verificar todas as intervenções. Claro, muitas vezes o nosso cliente traz para nós necessidades de mudança de layout, de mudança de ambientes, e isso pode sim acontecer. E o planejamento se baseia em um levantamento, no checklist,
as necessidades de solução técnica e assim como o projeto arquitetônico. Porém, o nível de detalhamento de um projeto de interiores é baseado em elementos mais relacionados com sistemas de forro, acabamentos, iluminação e etc. Não é tão relacionado a sistemas e definições de vedações, por exemplo, externas e sistemas construtivos. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta de iluminação. Já foi falado que a planta de iluminação muitas vezes é como se a gente estivesse olhando de baixo para cima, né, o teto dos ambientes. Mas é muito importante que ela se apresente de maneira didática e de fácil compreensão a todos aqueles que vão executar isso em obra. Então, ela precisa estar cotada de uma maneira didática e compreensível, precisa apresentar uma legenda com o tipo de luminária, por exemplo, precisa ter as linhas de projeção se existe mudança de forro, de tipo de forro. E em alguns casos é importante também a marcação de vigas e pilares, caso exista alguma intervenção na posição dessas luminárias. Em projetos de design de interiores, todos os elementos precisam ser representados, definidos, dimensionados e detalhados, desde o forro, o tipo de cortineiro, o tipo de luminária e acabamentos de móveis. Então, a gente tem aqui um projeto, por exemplo, de um quarto. Já existia esse quarto, né? Não houve quebra de parede, nem mudança de layout de cômodo, mas alguns elementos precisam ser bem demarcados. Por exemplo, as aberturas, as passagens para outros ambientes, o sistema de fixação, as cotas, os elementos móveis e o tipo de acabamento, né? Cores de marcenaria e etc. Tudo isso precisa estar colocado de uma maneira bem clara e didática no projeto. É importante ressaltar que tudo que é representado no papel vai se materializar em obra, desde a quantidade de cabos, como a infraestrutura metálica, hidráulica, elétrica também. Percebemos que um projeto relativamente simples possuímos diversos elementos, como um nicho para shampoo, por exemplo, que precisa ser verificado anteriormente se não existe nenhuma estrutura ou elemento hidráulico, para não ocorrer o risco de se causar um transtorno em obra caso aconteça alguma perfuração, etc. Os pontos de iluminação, de revestimentos e etc. Então eu trouxe essa foto, acho bastante didática, porque dá para a gente perceber que é um banheiro, é um ambiente muito simples, né, para ser tratado num projeto de interiores, mas que mesmo sendo um ambiente tão simples, ele apresenta diversos aspectos que devem ser considerados. Desde o tipo de revestimento, a paginação do tipo de revestimento, como que esse revestimento vai se encontrar com nicho, por exemplo, para colocar shampoo, etc., para que não fique uma peça muito pequena perto de onde começa o nicho, que tipo de revestimento que vai ser usado lá dentro, que tipo de equipamentos que vão ter nesse ambiente, que tipo de acabamento de metais que o cliente busca, se o sistema hidráulico comporta esse tipo de acabamento, tudo isso tem que ser verificado e vai se materializar de alguma forma em obra. Então, um bom planejamento é importante para se obter os resultados esperados. Aqui já é o mesmo ambiente, num outro momento de obra, já indo para uma fase de finalização, onde a gente consegue compreender que todos esses elementos devem ser tratados e especificados. Aqui tem a foto de um detalhe de forro, que tem um recorte no forro, que tem que ser bem detalhado no projeto, o tipo de luminária que se encaixa ali, como que ela vai ser instalada, e com isso a gente precisa também passar as orientações para os projetistas de que tipo de execução que vai acontecer em relação a acionamento de teclas, por exemplo,
o tipo de iluminação, né, se é uma iluminação só de luz fria ou se tem luz quente misturada, tudo isso tem que ser bem especificado dentro do projeto, para que possa correr um detalhe sem maiores inconvenientes, vamos dizer assim. E temos também algumas coisas relacionadas à escolha de materiais, e inclusive a maneira como se vai trabalhar com esses materiais em obra. Então a gente tem uma imagem ali que apresenta já a ideia final da cozinha, e a cozinha em obra já se imaginando como que vai ser a execução de tudo isso, com a criação de um sócolo, por exemplo, para a instalação de equipamentos, as saídas corretas para os equipamentos, né, como geladeira, pia, máquina de lavar e secar, etc. E sobre a escolha de mobiliário. Então, aqui a gente também tem a visualização de uma obra comercial, onde a gente verifica que precisa abrigar vários funcionários sendo atendidos, atendendo vários clientes. E essa posição de mobiliário, essa definição, precisa ser feita de maneira coerente e correta para que consiga atender às necessidades do usuário e também dos clientes. Todas essas questões de mobiliário são importantes até para se definir que tipo de móvel a gente vai colocar e como que vai ser a sua fixação, por exemplo. São alguns fatores que devem ser levados em consideração na hora da execução de um projeto de interiores, porque se uma divisória é feita em drywall, muitas vezes esses móveis suspensos precisam de algum tipo de reforço para que possam ser instalados ou algum sistema diferenciado para sua fixação. Então, todas essas questões são bastante importantes, inclusive dentro da escolha das divisórias e vedações, assim como do próprio mobiliário em si. E a definição de mobiliário também leva em consideração as questões estéticas e visuais que se busca quando vai se apresentar isso para o cliente. Aqui foi feita duas opções de uma mesma divisória. Na verdade, foi uma quebra de uma parede que teve que ser substituída por uma divisória. E aí a gente faz essa busca para saber qual que fica mais adequada às necessidades do cliente. Muitas vezes os clientes também trazem a sua ideia, a sua inspiração, como foi o caso aqui na opção número 1, e a gente apresenta uma opção que a gente julga que talvez seja mais atemporal, vamos dizer assim, e que seja mais prática ao uso ao longo do tempo para o nosso cliente. Então, toda essa definição também precisa passar por uma sensibilidade nossa e a nossa capacidade de adequação ao projeto. Aqui eu trago um exemplo da definição de revestimentos. Nesse caso, não era só uma mudança de revestimentos, esse banheiro foi totalmente adequado para um casal de idosos, então ele já conta com toda o sistema de abertura de portas, barras de apoio, abertura de box para se adaptar melhor ao futuro desses idosos que vivem neste local e para que tenham melhor qualidade de vida e maior segurança. Essas são as informações dessa aula, espero que tenha ajudado. Procurei trazer algumas questões práticas para uma compreensão mais expressiva sobre a rotina do projetista de design de interiores. Eu trago aqui algumas referências bibliográficas bastante importantes, espero que ajude na compreensão do todo dessa rotina de projetos e de obras e o cotidiano da nossa profissão, indo desde as questões que parecem mais simples, como por exemplo uma vitrine de obras, como uma vitrine de loja, como eu apresentei, até para obras mais complexas. Obrigada. Obrigada, por hoje é isso, espero ter contribuído. Não esqueçam de verificar o material no AVA e também os questionários disponíveis.